Bom, então aqui, ó, a gente vai começar o capítulo 25 com uma parte sobre capacitores paralelos e séries, tá? Então, esse aqui, ó, é mais ou menos interessante porque ele dá os capacitores em termos de gráficos de carga, tá? Então, ele tem essas escalas aqui, ó, vertical, né? Vertical, 16 microcoulombs e 16 microcoulombs. E a horizontal em potencial, tá? Potencial é aqui, 2 volts. Essa é 2 volts. Eles estão ligados a uma bateria de 6 volts. Aí ele quer saber a carga do capacitor 2. Ó. Aí vocês utilizam essas informações aqui, né? Então vocês lembram que, por definição, Q é igual a CV, né? Então você tem aqui, ó, Q e V. Então, como Q é igual a CV, a reta de carga, é uma reta cuja o coeficiente angular, o coeficiente de proporcionalidade, ele é igual à capacitância, né? Como Q é C vezes V, essa capacitância é simplesmente, né, proporcional, tá? Agora, antes de fazer qualquer coisa aqui, deixa eu ver se ele já faz aqui. Ó, o C1 já foi dado, tá? O C1, esse aqui, ele mediu a tensão. Essas tensões aqui é que tem que tomar um cuidado na interpretação. Essas tensões que ele mostra aqui são as tensões entre os terminais de cada capacitor, tá? Então, tá? Então aqui, ó, mostra a diferença de potencial V entre as placas. É o capacitor 1, tá? Em função da diferença de potencial V entre as placas. Então, esse gráfico aqui é do capacitor 1. Então, a capacitância 1 pode ser determinada imediatamente. Ó. C1, basta calcular o coeficiente angular aqui. Ó. Então, basta vocês pegarem qualquer variação vertical e dividir por uma variação horizontal. Tá? No caso aqui, ele pegou a própria escala. Tá? A escala é 2. Ó. Então, esse ponto aqui, 2, 2, né? Esse ponto aqui, ó, 2, quanto é que ele tem aqui? Ó? QS é 16. Ó. Aqui é 16. Então, aqui é 8, né? Acho que está de 2 em 2. 8, 10, 12, né? Que seria 12, né? Ó. Esse ponto aqui vai ser 12 microcoulombs e na horizontal, na vertical, e na horizontal é uma escala de voltagem, né? São 2 volts, tá? Então é só dividir, ó, 12 microcoulombs por 2 volts. Isso aqui vai dar em farad, microfarad, tem um micro aqui, tá? Aí dá, ó, 6 microfarads. O capacitor 2 é também a mesma coisa, tá? Que essas curvas aqui, ó, isso aqui tem que tomar cuidado com a informação do gráfico. Cada curva dessa, embora elas estejam juntas, ela é a tensão nas placas de cada capacitor, tá? Então, a tensão daqui para cá, né? E a outra daqui para cá, né? E em função, ó, da carga acumulada, tá? Então, a carga acumulada em função da diferencial do potencial, carga nesse, carga nesse. Tá? Então, C2, né? C2 é simplesmente, ó, C2, ó, seria usar o mesmo ponto, ó, seria esse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui tem 8. 8, que é a própria metade da escala 8, dividido por 2. Ó. Então, C2, ó, 8 por 2. Ó. É 4 microfarads. Tá? E o C3, ó, vai ser esse ponto aqui, ó, esse valor que vai ser 2, 4, né? 4 com 2. Ó. C3 vai ser 4 com 2. Tá? 2 microfarads. Então, os 3 capacitores, né? Ele, para não dar os valores diretos, deu os gráficos, tá? Só para ter mais um passo para vocês. Tá? Agora, ele quer saber a carga do capacitor 2, ó, isso que está pontilhado aqui. Tá? Agora, para isso, vocês têm que primeiro ver como é que estão distribuídas as tensões, tá? Então,
como tem aqui, ó, o C1, ele está em série com esse paralelo 2 e 3, tá? Então, primeiro vocês calculam o equivalente 2, 3, ó, e substituem os dois paralelos por um só equivalente, tá? Como eles são paralelos, a gente sabe que se soma, tá? Então, ele vai chamar esse C23, ó. C23 é a soma do 2 com o 3, ó. O 2 é 4 e o 3 é 2, ó. 4, 2, 6 microfarads. Aí vocês podem substituir, ó, esse aqui por C1, insere o C23, ó. Vai dar 6 microfarads. E o C1 também é 6, ó. Ó, aqui. Então ficou moleza, ó. Ele sabe que o C1 é 6 e o equivalente 2 e 3 também dá 6. O que a gente já conclui de imediato? Ó? É a tensão da bateria, com a tensão aplicada, tem que ser a soma das tensões nos elementos, e os elementos são iguais, se conclui que a tensão aplicada ela vai ficar metade em cada elemento, tá? Então, esse V aqui vai distribuir o V sobre 2, V sobre 2 no paralelo. Tá? Então, vai ficar aqui essa divisão. Tá? C2, 3, paralelo. A tensão é dividida igualmente, né? E a tensão vai ser, então, 6 por 2, que é 3. Né? E a carga do capacitor 2, então, vai ser a tensão que é comum aqui, ó, essa tensão agora é comum. Né? Então, agora, se vocês voltarem ao fato de que agora tem dois capacitores em paralelo, a gente sabe que a tensão aqui vai ser metade da fonte, 3 volts, vezes a capacitância, vai dar a carga dele. Ó. Então, isso aqui ó, é só questão de coletando as informações. C2 tem 4 micros, vezes a tensão da fonte, tem micro, vai dar 12 microcoulombs, tá? Então, é um problema simples, né? Só questão de coletar as informações. Eu já coloquei isso em prova em épocas, quando era presencial, mas tem ainda gente que se enrola, tá? Mas não é uma questão difícil, é só o problema de interpretar o gráfico. Então, o gráfico é só para complicar a informação dos valores dos capacitores, tá? Poderia ser dado direto, que seria 6, 4 e 2, tá? Mas para não dar direto, ele deu o gráfico, né? Só para atrapalhar um pouquinho, né? Mas, uma vez que se dá 6, 4 e 2, ó, o problema é imediato, né? Que vai dar 6, 6, né? Divide em 2, aí vai dar 3. 3 vezes isso aqui vai dar a carga dele. Tá? Então, ok? Alguma questão aí? Não. Falta meia hora. Assim. Agora vamos ver o seguinte aqui. Ó. O seguinte é parecido também. Um pouquinho mais complicado, porque esse C3 aqui é um capacitor variável, tá? Você imagina que é um daqueles que eu já comentei com vocês, parecendo aqueles de rádio, tá? Só que algum outro esquema um pouco mais é, um valor mais intenso, tá? Os valores são pequenos. Aqui vai dar em microfarads. Então, o que ele diz aqui? Ó? Tem esse gráfico aqui, V1 é a tensão no capacitor C1. Essa tensão aqui, entre esse ponto e esse. Tá? Então, V1 é a tensão entre esses dois pontos. Tá? E ela está marcada ó, em função do valor ó, do C3. Ó. C3 é esse capacitor. Então, à medida que vocês variam esse capacitor, o gráfico mostra como é que a tensão no capacitor 1 varia. Né? Então, e o C3S é 12, né? Esse valor aqui é 12 micro, né? Aqui em cima já é dado. Aí ele tem essa informação que é muito importante, ó, diz que V1 ó, tende assintoticamente para 10 volts. Né? 10 volts, que é... Não, 10 volts é isso que ele dá. Então ele quer saber a seguinte coisa aqui, ó, né? Nesse limite, né? Ele quer saber o potencial da bateria, né? Esse potencial aqui é desconhecido, e quer saber os valores C1 e C2. Tá? C3 não precisa, que a gente sabe que ele varia de 0 né, até infinito. Tá? Bom,
Então, aqui vocês têm que usar essas informações. Ó. Vocês podem fazer... Ó, aqui ele pega, por exemplo, calcula de imediato ó, qual é a capacitância equivalente ó, no ramo inteiro, tá? Então, a bateria está aqui, tá? Ela está entrando, ó, corrente por um capacitor C1, que vai estar em série com esse paralelo, 2, 3, tá? Então, ele vai calcular o equivalente aqui, ó. Capacitor equivalente que um só ficaria em paralelo com a fonte. Esse capacitor em paralelo, como é que a gente vai calcular? Primeiro a gente faz o paralelo C23, que é a soma, né? Aí vai obter um C23 aqui, tá? Aí a gente vai ter C1 em série com C23, tá? Depois a gente faz o série C1 com C23 e obtém o equivalente total, tá? Aí, obtido o equivalente total, a gente pode saber a carga total nele, né? E vocês lembram que no série, a carga é a mesma em todos os capacitores, tá? Então, se a gente souber a carga no sistema, a gente vai saber que ela é a mesma tanto em C1 quanto no equivalente 2, 3. E aí dá para calcular tudo, tá? Então, é isso que vai, vai ser feito. Ó. Aqui ele já botou direto, ó. C1, 2, 3 é o equivalente total, que é o C1 em série com o paralelo 2, 3. Tá? Ó, então, já vem aqui. Ó. Você lembra da regra de série, né? Que é o inverso da soma dos inversos. Então, C1, 2, 3 vai ser 1 sobre o C1, que já está direto, né? E em série com o 2, 3, ó, que já botou direto aqui. Ó. 2, 3 é o resultado desse paralelo. 2 mais 3, que vai dar C2, 3. Agora, C2, 3 está em série com o C1. Tá? Então, C2, 3 é esse, em série com o C1. Aí achou essa expressãozinha aqui. Tá? Agora, o que a gente vai calcular imediatamente como que? Ó, a capacitância equivalente total vezes a tensão da fonte. Tá? E isso também tem que ser igual aqui. Ó, como a carga é a mesma, né? Essa carga aqui vai ser a mesma carga que está entre C1, tá? Que vai ser a mesma carga que 1, que também é C1V1. Tá? Então, essa sequência é que vai determinar tudo. Por definição, a carga no série, no equivalente, ó, é a capacitância equivalente vezes a bateria. E como no série todos os capacitores têm a mesma capacidade que a carga Q1 tem que ser o mesmo que Q. Né? E a carga Q1 ó, é determinada por C1, V1. Tá? Ó, então ele tira aqui V1. Ó. V1 ó, vai ser Q1 sobre C1. Tá? E que também vai ser a mesma coisa que Q, que o mesmo Q, né? Sobre C1. E aí, ó, continuando na cadeia, o Q sobre C1 vai ser igual ó, a C123V sobre C1, tá? Então, ó, tirando isso aqui, ó, C123V e baixando C1 para baixo, vocês vão obter um V1, né? Que é esse valor aqui, ó, V1. Então, vai ser ó, C123V dividido por C1, esse valor aqui, tá? Agora, C123 sobre o C1, a gente sabe quanto é. C123 é só inverter isso, tá? Aí fica um C1 em cima, esse C1 passa para cima, invertido, né? Quando dividir por C1, aqui, ó, ele desaparece, vai ficar em cima ó, C2 mais C3, e embaixo ó, a soma dos três. Ó. Então, em cima, só os dois de baixo, embaixo, os três. Tá? Ó, então, você já tem que V1 é essa soma aqui. Tá? Agora, uma vez obtido isso, aí vocês podem fazer a leitura do gráfico. Tá? Você já sabe como é que V1 se comporta em relação a V. V é constante, C3 está variando. Tá? Aí ele vai pegar aqui o limite infinito. Ó. Quando vocês pegarem o limite infinito do C3, a gente sabe pela informação ó, que o V1 vai tendendo o quê? Ó? Vai tendendo esse valor aqui de cima. Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar 10 volts. Tá?
Então, esse quando C3 tende a infinito, tá? Aí é só calcular o limite infinito disso aqui, tá? Se vocês lembram lá das regras do cálculo, como é esse limite aqui? Vocês podem, por exemplo, botar o C3 em evidência, né? E ver o resto lá. E vai sobrar o que aqui, ó? Vai sobrar, em cima vai ficar infinito sobre infinito. Quando vocês fizerem a indeterminação, isso aqui vai dar 1, né? Então, ó, V1 vai dar... o V1 vai ser o próprio V, tá? Então, se conclui o que aqui, ó? Que a, a, o valor da bateria, o valor da fonte, tem que ser igual ao próprio V1 no limite infinito, né? E esse V1 no limite infinito vai ser quanto? Ó? Vai ser 10 volts. Tá? Então, aí se conclui que a bateria, a fonte, a tensão da fonte, ó, é 10 volts. Tá? Então, seria o valor assintótico disso aqui, ó, até ele chegar a 10. Tá? Então, veja que a sede também de coleta de dados desse gráfico. Tá? 10 volts. Esse foi o item A. Tá? Agora, B, ele quer achar C1 e C2. Tá? C1 e C2, ó, aí você vai achar a partir, por exemplo, dessa informação aqui. Ó, tá? Quando C3 for 0, o valor do V1 é 2 volts. Tá? Então, a gente pode usar essa outra informação aqui. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar... quando C3 for 0, o gráfico, né? V1, ó, V1 é 2, né? Para C3 igual a 0, né? E a expressão, ó, vai dar, ó, C1, 4, C2, ó. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Nesse caso aqui, vocês têm que pegar dessa expressão aqui, dessa aqui, ó. Aí vocês colocam, ó, tem que substituir isso tudo, ó. V1 igual a 2, né? O V igual a 10, né? Então, aqui vai dar V1, se vocês quiserem dividir aqui, ó, vai dar 1, e aqui vai dar 10 por 2 dá 5. Então, vai ficar um 5 aqui, tá? Aí vocês colocam o C3 igual a 0 em cima e embaixo, vai ficar 1 é igual a 5C2 sobre C1 mais C2, tá? Aí vai ficar 5C2 em cima, e embaixo vai ficar C1 mais C2, que vocês multiplicam pelo lado esquerdo. Aqui era 1, vai ficar, ó, C1 mais C2 à esquerda, tá? Passando o C2 para o lado direito, em cima tem 5C2 menos C2, 4C2, tá? 4C2, o C1 ficou do lado esquerdo, C1 é 4C2. Então chega a essa conclusão. E depois, então, substituindo aqui o valor do C3 e V1 5 volts, aí se chega a essa outra conclusão aqui, ó, né? C3, né? 6 volts, né? Peraí, o que pediu? Não. Você quer saber o C1, C3. Assim, agora ele pega um valor qualquer aqui, ó, ele vai pegar aqui, aqui está em 2, né? 2, 4, 6, né? Aqui é C3S é 12, é 12. Aqui é 12, né? Está em 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? 2, 4, 6, ele vai pegar um valor qualquer que é conveniente, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse C, aqui, ó, 2, 4, 6, ó. E você pega que tem um valor bem exato aqui, ó. Aqui vai dar, ó, 5, tá? Então, para C3 igual a 246 microfarads, então o valor certinho de leitura fácil, deu 5 volts. Tá? V1 deu 5 volts. Aí ele substitui aqui, tá? Ó, C3, 6 microfarads, V1, 5 volts, que é metade de V2. Ó. Aí colocando de novo lá na expressão, ó, os valores correspondentes, né? E invertendo esse negócio aqui, né? Invertendo como foi feito nessa anterior, chega a C2, ó, 4, não, C2 é 2 microfarads, tá? E como a gente já sabia que C1 é 4 vezes isso, né?
C1 deu 8 microfarads. Ok? Então é isso, tá? Esse também já caiu em provas, tá? Muita gente se enrola porque realmente tem muita informação, tá? Mas se seguir assim... Aí essa não é a única forma de fazer, tá? Vocês poderiam fazer mesmo sem usar as assíntotas, tá? Podia pegar 3 valores qualquer, ó. Podia pegar, por exemplo, esse aqui com esse, fazer uma equação, né? Esse aqui, ó, com esse da outra, né? E esse aqui também, tá? Tem que ter 3 equações, tá? Agora, é claro que é mais fácil vocês pegarem valores onde C3, ó, não afeta, tá? Um deles é o limite infinito, né? Que reduziu essa expressão, né? A outra é zero, tá? Também ficou óbvio, ó, ficou zero, zero, tá? Agora, uma terceira não tinha jeito, tá? Teve que ter um valor numérico, tá? Então, uma terceira ele escolheu aqui onde a leitura foi mais fácil, ó, você vê? Os outros valores, ó, a leitura fica mais difícil, teria que estimar, né? Mas essa aqui, por acaso, para 246, ó, ele passa exatamente em cima da linha de 5 volts, ó. Então, deu essa leitura bem... Tem outra aqui, uma leitura também razoável, essa aqui, ó. Essa aqui para 6, 8, 10. Não, 10, eu acho que dá quase exatamente 6, tá? Então, vocês podem depois testar para também ver se está certo. Para 10, daria aqui 6, ó. Então, daria também para fazer, tá? Tanto essa 6 quanto essa de 10 também daria para fazer sem problema. Ok? Não sei se vai dar exatamente a mesma coisa, porque o gráfico é aproximado. Mas é isso, então, pessoal. Esse problema também já caiu em prova muitas vezes quando eu dava curso teórico no auditório, né? SK3. Já coloquei várias vezes, né? Alguns alunos fazem meio rapidinho, né? Mas outros ficam meio atrapalhados aqui com tanta informação do gráfico, né? Bom, agora é mais um aqui nessa sequência. Esse aqui só é um efeito interessante, ó. Se a gente colocar uma chapa de cobre, um pedaço de cobre, né? Uma plaquinha de cobre dentro de um capacitor, aí quer saber o efeito, tá? Então, aqui você tem uma barra de cobre, espessura 2 milímetros, colocada num capacitor, a área é fixa, 2,4 centímetros quadrados, a distância entre as placas, 5 milímetros. Né? E aí quer saber qual é a capacitância após a introdução da barra. Tá? Depois ele vai usar uma carga já definida para saber qual é a razão entre as energias antes e depois. Tá? E quer saber também qual o trabalho, tá? E se o trabalho é positivo ou negativo. Tá? Ó, esse aqui também, ó, esse aqui acho que é bem imediato. Tá? Se vocês colocarem uma placa metálica dentro do capacitor, vocês podem imaginar o seguinte, ó, se vocês, em vez de colocar ela no meio, tá? Vocês encostarem ela numa das placas, por exemplo, na superior, qual é o efeito dela? A placa superior é metálica, o cobre é metálico, essa parte aqui forma um metal só, tá? Se vocês colocarem ela para cima. Então, o que acontece? Sobra um capacitor de placas paralelas, né? Mas cuja distância entre uma placa e o início do cobre, que é a outra placa, seria simplesmente essa diferença aqui, ó, D menos B, tá? Então, a capacitância efetiva, embora ela esteja no meio, vocês podem imaginar que tem duas partes aqui que se somam, tá? Vocês vão ter dois capacitores aqui se somando, né? Em série. Mas se vocês calcularem tudo, vocês vão ver que é o mesmo efeito de você pegar essa placa aqui, juntar com uma das já existentes e calcular a capacitância do resto, tá? Então, o resto é simplesmente o capacitor C' seria simplesmente o capacitor resultante, ó, de de um arranjo em que a distância entre as placas é reduzida de D para D menos B, tá? Então, seria o valor calculado aí, 708 picofarads, tá? Então, se vocês fizerem B igual a zero, essa capacitância aqui, ela iria diminuir, tá? Você veja que, na verdade, como a distância entre as placas foi reduzida, a capacitância aumentou, tá? Se vocês tirarem a placa, tirarem o cobre, a capacitância diminui, porque a distância entre as placas efetivas aumenta. Quando coloca a placa, reduz, tá? Que a distânciazinha que sobra, são essas,
ficou menor. Tá? Então, C' é maior do que seria C, tá? C seria sem ele, ó, seria C seria ε0A sobre D, ó, seria maior do que C', seria menor, né? Menor do que C', que é D menos B, que é uma distância menor, tá? Então, essa capacitância aqui é maior do que se não tivesse, né, o capacitor. Agora, ele quer saber qual é a razão entre as energias antes e depois, ó. Então, a energia antes, a razão é antes sobre depois. Ó. Antes, ó, é Q2 sobre 2C, da mesma forma. Depois, ó, vai ser esse C aqui, ó, Q2 sobre 2C'. Tá? A carga é a mesma, tá? Porque não houve nenhum tipo de operação para tirar a carga, só houve a redistribuição da geometria do capacitor. Tá? Então, vai sobrar só o que aqui? Vai sobrar aqui, só o C' passa para cima, o C fica para baixo, C' sobre C. Tá? Então, dá esses dois capacitores, corta o que é comum, ficou só esse D aqui embaixo, passa para cima, e esse D aqui fica embaixo, tá? Ficou 1,67, ó. Então, significa que a energia antes era maior do que a energia depois. Tá? Então, a energia antes, ó, é mais que 1,5 vezes a energia que teria depois, tá? Porque aumentou a capacitância, né? E reduziu, então, o acúmulo de energia com a mesma carga. Então, é essa a razão. Agora, o trabalho realizado, pelo teorema do trabalho realizado, o módulo, né? O módulo é a diferença mesmo? É a razão, é a diferença entre a energia depois, né? A energia depois sobre a energia antes. Né? Então, o trabalho vai ser o potencial final, né? A energia final, com a barrinha, menos a energia final, sem a barrinha. Tá? Aí colocando aqui essas duas expressões, né? A carga é a mesma, né? E colocando as expressões de capacitância, né? Aí se chega a essa, né? D menos B sobre B, certo? E calculando aqui, ó, esse D corta com esse D, sobrou B que é 2 sobre 2ε0A. Aí fez a substituição, aí deu um valor curiosamente negativo, tá? Então, o que significa o valor ser negativo? Então, significa que você gasta menos energia para manter a placa de cobre dentro do capacitor e formar esse sistema, do que você gastaria para manter o cobre do lado de fora, tá? Então, o sistema é energeticamente estável, tá? Se vocês fizerem isso, ele fica direitinho, tá? Sem nenhum problema. Tá? Então, o valor negativo significa que o sistema é estável. Tá? Então, agora D, assim, a D, a barra é atraída ou repelida, tá? A barra é atraída ou repelida? A barra é atraída ou repelida pelo espaço, tá? Mas se o trabalho é negativo, significa que o sistema é estável se tiver com a barrinha dentro, tá? Então, se a barrinha dentro se torna negativa, a energia é mais estável, então o sistema significa que a barra vai ser atraída. Né? Então, ela é atraída porque é uma configuração em que a energia é mais baixa. Né? Então, se vocês pegarem a plaquinha metálica, fizerem isso de verdade, vocês pegarem um capacitor, conseguirem um capacitor aberto, né? E chegar com uma plaquinha de metal, vocês vão sentir que, quando vocês aproximarem a plaquinha, ela começa a ser puxada para dentro. Tá? E se vocês forem soltando a plaquinha, ela é consumida pelo o espaço entre o capacitor, né? Entre as placas do capacitor. Okay? Então,